Vamos agora pro ator Zhou Tie e a atriz Kwon Sung-jin, né? Que são aí os nossos imperadores e a imperatriz celestial. Pronto, gente, agora pode destilar o seu ódio. Vai, Fran. Fala do imperador celestial, fala da imperatriz. Agora é aquele momento que todo mundo quer, todo mundo espera. Desmuta. Peraí, só um instantinho, deixa eu juntar uma pedra aqui. Existe, eu acho que de todos os dramas que eu já assisti até hoje, que tem o tal do Imperador Celestial, esse foi o mais filho de uma... né? Filho da puta. Isso. Tudo. Mais filho da puta, mais covarde. Principalmente ele é covarde, mas ele é extremamente ardiloso. Eu não posso deixar para fazer esse comentário mais tarde, porque posso perder a oportunidade. Ele é tão ardiloso, gente, que eu não sei se vocês perceberam. Eu acho que Solange, você lembra que eu falei assim, eu tenho um comentário a fazer na live que eu até anotei. É o seguinte. Tá aguardando. Por que ele botou lenha na fogueira para a Qui se matar e a Tan ficar viva? Por quê? Qual foi a jogada do Imperador Celestial? Vocês se lembram que a Qui, ela tinha a aura clara, né? Ela absorvia a energia clara. Uhum. O Imperador Celestial, a energia dele clara. Tanto que a Tan tenta dar uma cipuada dele e não consegue, porque ela não absorve a energia clara de ninguém, muito menos do Imperador. Ele elimina aquela que bota em risco a vida deles, no caso. Exatamente, a vida dele, Imperador. Mas por quê? Por quê? Porque ele queria que a Tan futuramente destruísse o Lorde do Vazio. Ele se livraria do Lorde do Vazio sem sujar as mãos. Ele era ruim de tudo. Eu acho que ele queria eliminar o próprio filho, porque o filho era mais forte que ele. Sim, ele tinha inveja do filho. Sim, ele se sentou naquele trono e colhia os louros do sacrifício do próprio filho. Porque, de novo, é um imperador fraco, igual o Lorde. Não tem poder, ele não derrota... Gente, eu nunca vi um imperador que não derrota o próprio filho. Então, ele usava a força de todo mundo em prol dele, sim, não em prol do bem-estar do reino celestial, mas dele, de poder dele, manipulador mesmo. A mulher dele não podia nem abrir a boca, né? Ela só vivia com aquela cara de choro, não podia dizer nada, porque tudo... E ele ainda ameaçava... Ai, que ódio. Então, o que a jogada dele? A jogada dele era usar a Tan para destruir o Lorde do Vazio. E ele não iria sujar as mãos. Se o Lorde do Vazio fosse metade do que ele é, já estava bom, né? Enquanto ele se achava a última Coca-Cola gelada do deserto, e ele achava que, ao final, ele teria força suficiente, ele teria tudo para destruir a Tan. Aí, gente, que momento lindo, maravilhoso, quando a Tan dá o troco. O berro que eu dei, foi nas todo nuvens. mundo aqui em casa, meu filho que dorme no quarto, no andar de baixo, ele correu lá no meu quarto para saber o que estava acontecendo, porque eu tinha gritado. Mãe, você tá bem? Porque aquele momento... que foi, mãe? Aquele momento em que a Tan simplesmente joga uma bomba em cima do Imperador e ele se desvia. Só que ele não estava esperando, quando ele deu as costas, ele não estava esperando que a energia voltasse, pegasse ele por trás e destruísse todo o cultivo dele. Gente, eu tive orgasmos celestiais nesse momento. Tia, desmuta, tia. Deixa desmutado que a gente tem que ouvir a risada. Oh, meu Deus. Olha, naquele momento eu tive orgasmos celestiais, eu gritava, eu pulava em cima da cama. Eu nunca me senti tão vingada.
tão vingado. Olha Pô, aqui. aqui teve a cena que faltou no Amor Entre Fado e Diabo, que é o imperador lá das fadas se fudeu. Aqui tem. Olha, eu também me senti realizado. De ver aquele imperador cabisbaixo, envelhecido, humilhado, arrasado, se arrastando. Aí foram orgasmos múltiplos. Tá? Obrigada, Tanzinha, obrigada. Onde quer que você esteja, minha florzinha, obrigada. Você nos vingou. Foi ótimo. Eu ainda não cheguei aí, mas eu fico feliz, porque ele é um personagem que a gente não gosta de ver. E a mãe, gente, um parênteses aqui, ela parece uma versão feminina do Jimin do BTS. Pior, ela tem uns traços mesmo. Nossa. Ela parece. Ela me conquistou só em um momento. Eu gosto dela o tempo todo. Eu gosto dela o tempo quando ela chuta. Não, porque ela ficava muito banana, né? Baixando a cabeça para aquele idiota. Eu acho normal. Quando ela... quando ele cruzou a linha, aí ela deu um basta. Mas... Gente, quando ela chutou o pau da barraca, que ela entrou naquele palácio chutando a porta e dizendo que o clã dela estava do lado dos dois lá. Aí eu bati palma. Eu bati palma para ela e falei: mulher, você é das minhas. Agora você é das minhas, né? Porque até então você era uma melancia. Ela é linda. Vai, menina. Falei mais. Comenta, tia. Eu gosto dela. Ela faz aquela mãe que sacrificou a amorosidade para que o filho pudesse fazer a missão dele. Né? Não é fácil para ela, porque ela não pode, quando ele volta adulto, ela já não tem tanto espaço para ter aquela amorosidade. Ela tem uma ação passiva e ainda não vi essa reviravolta dela, né? Mas dá essa dó, porque, por exemplo, quando o Empírio volta, né, logo no começo da história, ele, por conta da criação dele solitário, ele não entende muito essa questão da mãe. Quando ele volta a segunda vez, quando uniu os 3 fractais, ele volta um pouco mais leve com isso, mais amoroso com isso. Isso é gostoso de ver, né? De ver essa... Porque aí você sente as coisas aliviar um pouco para ela. Enquanto que ela não se opõe nunca ao marido, pelo menos até esse momento. E dele? Comenta dele. Dele, para falar a verdade, eu tenho vontade de pular a história quando passa ele. Eu sei que você não gosta dos maus. Nossa! Vai, Solange. Vai. Pra mim, ele é outro que pensa que manda, porque ele não tem admiração de ninguém ali. Quando eles podem, eles armam pelas costas dele e não obedecem à determinação que ele faz. Só quando ele vai lá e impõe. E o povo não tem jeito, mas quando eles conseguem burlar, eles burlam. Ele não tem admiração, não tem respeito ali. E ela tem, naquela parte que ela deu a volta por cima, que ela ganhou mais admiração da gente, porque até lá a gente tinha dó dela, né? Que ela tentava ajudar, mas ela não conseguia, ela não tinha forças. E ela tentava também dar carinho, né? Que ela nunca também tinha conseguido. Sim. Mas é um casal, você vê que ela tá ali meio que forçada, né? Que na primeira oportunidade que ela consegue ir embora, ela vai embora. Eu vejo diferente. Eu acho que ela suportou tudo porque ela realmente gostava dele. Até no final ela dá umas olhadas pra eles. Vocês que viram o final. Você viu que ela dá umas olhadas... Primeiro ela dá uma olhada fria pra ele, mas quando ele ajuda a resolver o problema das flores, ela já olha ele com mais ternura. Eu acho que ela sempre gostou dele. E por isso, talvez, ela suportasse certas coisas. O que eu acho interessante da personagem dela, que é diferente das outras imperatrizes... Eu acho que é a gente que não gosta dele, então... Inclusive da rainha ou imperatriz, não sei se ela é rainha ou se é imperatriz, da mulher lá do Lorde do Vazio. É que ela não tem uma concubina. Todos os filhos dele são dela. Ela é a esposa única. A gente não vê em momento nenhum que ele teria uma outra esposa. Então ela não tem a mesma problemática que a imperatriz de Ashes of Love tem, certo? Que é aquela coisa da inveja, do fada peixe, que é o filho de outra mulher. Então ela aqui não tem esse problema. Todos os filhos, todos os herdeiros celestiais são filhos dela. Então já começa que ela não tem esse problema, certo? E eu vejo que ela realmente ama ele. E a própria
coisa dela, às vezes, não tomar uma posição, uma decisão, eu vejo isso como positivo no sentido de que eu acho que ela faz isso pelo bem do mundo, sabe? E não por uma questão dela ser fraca. As decisões que os imperadores celestiais tomam são muito difíceis, porque elas têm sempre que levar em consideração mais o bem geral do que o bem da própria família, certo? Quando ela, por exemplo, a gente sabe que, como a Fran falou, ele escolhe o filho para ser sacrificado porque ele tá tirando a responsabilidade das costas dele. Mas ela tá aceitando isso porque ela realmente acredita no bem maior, sabe? De toda a nação, de toda a humanidade. Que sacrificar o filho dela por isso vale a pena. Ou pelo menos é aceitável para ela. Por isso que ela aceita ele sem império. Porque ela tem aquela coisa muito da bondade, igual tem a irmã da Yetan. A irmã da Yetan se sacrifica, vamos dizer assim, por todos, para salvar a todos. Eu vejo isso muito na mãe deles também. Ela é uma pessoa tão do bem, tão extremamente boa, que ela é capaz, sim, de sacrificar os próprios filhos e quem ela gosta pelo bem da humanidade, assim, dos povos, né? Dos celestiais, do povo do vazio, do bem geral da nação, digamos assim. Eu não sei se vocês concordam, mas eu vejo isso nela. Por isso que eu acho que certas coisas ela aceita pelo bem geral. Por isso que eu falo, quando ele cruza a linha, é que aí ela não perdoa mais ele. Que ela percebe que ele não tá fazendo as coisas pelo bem. Ou pelo bem de todos. Ela vê nele ali o que a Fran falou, que talvez ela não tenha percebido ao longo da vida. O traço do egoísmo, do poder. Sabe? Ali é que ela percebe que... Até então eu acho que ela também achava que ele tomava as decisões que ele tomava pela segurança de todos. E ali ela passa a perceber que não. É onde cruza a linha pra ela. E realmente é maravilhoso. Que ela chuta o balde, né? E pede o divórcio. Eu nunca vi uma imperatriz celestial pedir o divórcio. Primeira vez. Quero o divórcio. Ai, meu Deus do céu. Que é uma cena maravilhosa, claro. É incrível. Agora, falando as minhas opiniões sobre o Imperador Celestial. Ele é uma pessoa... Aí sim, ele é o tirano. Certo? Ele é o cara egoísta. Ele é tudo que o Lorde Fantasma devia... O Lorde Fantasma, não. O Lorde do Vazio. É que cada hora usa um nome, né? Devia ser e não era, né? Só que, ao mesmo tempo... Eu não quero passar pano pra ele. Mas eu acho que isso vem da falta dele não ter poder. Como a Solange falou, ninguém respeita o que ele decide. Nem os próprios soldados... Tem um que obedece a ele, os outros todos não. Todo mundo faz o que quer pelas costas dele, sabe? Principalmente lá os 3 mestres. Eu nunca vi isso. Geralmente quando você vê num drama, as pessoas realmente respeitam o seu imperador de coração. Tanto que houve um comentário que alguém fez, que a Solange chegou a comentar comigo, e eu falei que eu discordava, que falam que o Empírio faz o que o Eruá devia ter feito, que é enfrentar o pai, né? Eu falei que o Eruá nunca faria isso, porque ele tem um real respeito pelo avô dele. E que as pessoas no reino têm um real respeito pelo Imperador Celestial em Eternal Love, e que a estrutura lá de poder é diferente. O Eruá não conseguiria vencer do avô dele. E além de tudo, o avô dele tem quem do lado dele? O Dom Juan de Jun. Ele já não vence do avô, nunca venceria do de Jun. Dos dois juntos, então, ele ia tomar porrada. Porque o Eruá, por mais forte que seja, ele não venceu nem do Lorde Fantasma. Ele morre na luta contra o Lorde Fantasma. As pessoas em Eternal Love, os deuses, são tão poderosos que você não os mata. Você os prende com um sino, com um elemento mágico. O poder dele, eles estão sentados naqueles tronos porque eles realmente têm poder para aquilo. Eles tomam a responsabilidade do mundo para si. O Muyan é o deus da guerra, ele é o primeiro a ser enviado, e ele é tão poderoso, mas mesmo assim ele não é capaz de vencer o Lorde Fantasma, porque o Lorde Fantasma é igualmente poderoso. E é isso que eu sinto falta aqui. Ele é um imperador celestial fraco, ele não vence o próprio filho. O filho dele é muito mais forte. Falo magicamente falando, sabe? De poderes. Tanto que quando eles vão pra... as lutas aqui são meio ridículas, porque as pessoas são fracas. O único que tem poder mesmo até um certo ponto é o Empírio. E eu acho que acaba que, assim, pra você um Lorde Celestial e você pra ser um Lorde dos demônios, você tem que ter este poder que as pessoas não te vencem. Vamos falar do Astros of Love de novo. O Imperador Celestial
quando o Fada Peixe vai enfrentar o pai dele, o que ele faz? Ele envenena o pai, porque ele não tem como vencer o pai dele. E nunca em Ashes of Love ninguém derrota ele. Ele se mata pra salvar o Fênix. Lembra disso? Ou seja, ele não é derrotado, porque é impossível derrotar ele. Diretamente. Aliás, assim, quando o demônio ataca lá nos portões, ele é o único que tem força para enfrentar aquele demônio, né? Uhum. E lá no Eternal Love, quando o filho, porque o Yehuá já era, vamos dizer, e era prometido desde que quando nasceu, que surgiu aquele monte de pássaros e tal. Uhum. Mas o rei tinha um filho, e o filho que resolveu escolher o amor é banido. Uhum. Né? O filho que desobedece uma coisa simples, que é viver o próprio amor, ele é banido, né? Porque ninguém se opunha àquele rei, né? E os vários reinos, os vários reinos também não se opunham, né? Tinha o reino dos pássaros, lá o reino da raposa, o reino dos peixes, ele tinha as tretas deles, mas o rei estava muito acima hierarquicamente dos reinos, né? Ninguém se opõe a ele, por quê? Por um poder tão extremo. Gente, ó, eu até fiz uma comparação. Esse povo daqui, ele ou o Lorde Vazio, não ganham nem da Imperatriz Celestial de Ashes of Love. Em termos de poder. Lembra como ela é poderosa? Sabe? Que ela tem o poder lá do fogo vítreo, né? Do fogo vivo, das flores. Cara, é o que eu falei, eu brinquei, o Bajuê com um peteleco matava todo mundo nesse drama. Eu falo, esse drama não tem nenhum... pegando Poesia de Amor Milenar como exemplo. Aquela cena de batalha na ponte. Esse drama não tem nenhuma cena de batalha que seja marcante. Como é a da ponte em Eternal Love. Em Eternal Love não, em Poesia de Amor Milenar. Onde você vê o poder dos deuses. Onde a deusa do caos, a Xangô, chega e faz uma espada gigante e quebra a ponte no meio. Em Eternal Love é muito claro, isso também é uma coisa, tem a coisa da estrutura. Em Eternal Love é muito claro a estrutura dos deuses e dos imortais, né? Uhum. Porque você tem o primeiro momento que é dos deuses e eles são muito poderosos, que é isso mesmo. O que é ruim, o que seria o ruim, ele está selado lá e quando ele consegue o poder, ele enfrenta esqueci o nome dela. Na ponte. A Xangô na ponte, né? E quando os deuses caem, aí você vai ter um rei frágil, que são servos dos deuses que assumem, né? E aí você tem aquele rei frágil, né? Uhum. Aqui, o rei dessa em Starry Love, ele é um rei tão frágil quanto o rei imortal lá. E né? Que aí é dominado pela mulher, lembra? Que em Poesia de Amor Milenar, ele acaba sendo dominado pela mulher, que é uma vilã, porque ele também é um rei frágil. Como esse aqui, ele é um rei fraco. Ele não é frágil, mas ele é fraco. E ele vira tirano porque ele é fraco. E ninguém respeita ele. Ninguém obedece ele. Sabe? E quando mostra aquela relação que ele teve com o imperador anterior, era a mesma coisa, assim... o cara aparece pouco, né? Aparece só na cena ali das velas, que eles explicam, lembra, Solange? No final. Quando eles explicam o que aconteceu com o outro mundo lá. Que ele detona todos os espíritos, né? E você vê que esse ensinamento já vem do cara que era anterior a ele. E é aí que eu penso, até que certo ponto, o que ele pensa não é culpa do cara que criou ele pra estar naquele lugar. Porque era o pai dele, não? Sim, eu acho que deve ser o pai. Porque ele ele tá refletindo as decisões do pai dele. Aí eu parei pra me questionar o seguinte. A gente, quando é criado por uma pessoa ou numa sociedade que a gente vê determinada coisa como certo, dificilmente a gente vai questionar aquilo. E esse drama me traz um problema na relação a esse imperador por isso. No final, a Tan vai lá pra aquele negócio e diz que o antigo império criou a árvore pra salvar o mundo. Mas esse cara não deixou esse decreto pra ninguém, caralho. Porque o Imperador Celestial não sabia disso. Não é uma coisa, não foi uma decisão por maldade. Ele não tinha esse conhecimento, porque o pai dele não tinha esse conhecimento e esses conhecimentos não foram passados. Que diacho de império é esse que toma uma decisão de criar aquilo e não conta pra ninguém qual é o objetivo? Então, esse preconceito é criado por uma falta de conhecimento.
Entendeu? Então, no final das contas, essa pessoa, ele pode ser babaca, ele merece tudo que ele sofreu, mas ele não tem culpa. Porque ele não sabia de nada disso. O pai dele destruiu todos os espíritos lá daquele mundo do Quan Chi, porque ele previa que futuramente eles poderiam reencarnar e ser novamente um problema, né? Por isso que ele destruiu. Então, o problema começa com o pai dele. No final do drama, a gente vê isso. E como ele é criado por esta pessoa e o conhecimento que ele tem do mundo e das relações de mundo veio dessa pessoa, até que ponto o preconceito é dele e não o preconceito que foi passado pra ele? É tipo assim, vamos pegar no mundo real. Filhos de senhores de escravos vão ter escravos. Certo? Aquilo é passado de pai para filho. Certo? É uma coisa errada pra nós hoje, na época era visto como certa, mas aqui, até que ponto é culpa do filho se ele tá seguindo os caminhos do pai? E eu vejo muito isso nesse personagem. Eu detesto ele, eu odeio, é o que eu falei. Eu acho que ele merece tudo que ele passou. Vibrei quando ele se ferrou. Acho que foi certo não matar ele, que ele tinha que ficar ali sofrendo e remoendo o sofrimento. Mas eu paro pra pensar, como ele poderia pensar diferente se o drama tá mostrando pra nós, certo? Que ele tá fazendo coisas que foram ensinadas a ele, que ele viu o próprio pai fazer. Certo? E ele criou bons filhos. Apesar de tudo, ele e a esposa criou bons filhos, justos, bons. Todos os três são bons. O que é diferente nos outros dramas. Por exemplo, a gente faz, por exemplo, de poesia de amor milenar, o imperador e a imperatriz celestial têm filhos bons e filhos ruins, lembra, ô tia? Sim. Tem a filha que é uma insuportável, o outro filho que é insuportável, e tem um filho bom. Aqui não, os três são bons. Então ele criou filhos justos, filhos bons. Então, na teoria, ele foi um bom pai, melhor do que o pai dele foi pra ele. Certo? Ele conseguiu criar pessoas mais justas até do que ele. Então, isso me deixa num sentimento muito conflitante em relação ao personagem. Eu acho ele um personagem bem rico pra história. Nesse sentido de que até que ponto a culpa é dele se o drama tá te mostrando que ele não tinha um conhecimento. Tanto que quando ele passa a ter o conhecimento, o arrependimento, ele vai e ajuda a trazer elas de volta. E é o que eu falei, a Tan viu lá o decreto, eu falei, gente, ninguém deixou esse decreto pra ninguém ver. Sabe? Que reino celestial é esse que eles não têm conhecimento das próprias decisões entre eles? Que não deixa a história... Porque a gente vê esses pergaminhos da história que é deixado pras pós-gerações, né? Vamos dizer assim. Sabe? Então, esse é um dos problemas que eu tenho com a história. Eu acho esses pequenos pontozinhos, que são pontos muito importantes, muito mal trabalhados, muito mal explicados. Então, eu estava conversando hoje com a Maíra. O lance é que, assim, se essa história não tivesse um vínculo com Ashes of Love, eu acho que até passaria um pouquinho mais tranquilo, né? Como tem, porque você tem essa impressão de que um reino é oriundo de outro, mesmo que tenha milênios, mas você espera que os reinos estejam bem estruturados, né? Que exista uma estrutura. Lá em Eternal Love é muito bem explicado, por exemplo, a história do Dijun, que saiu lá da pedra. Então é muito explicado algumas coisas em relação à estrutura do reino. Aqui você tem os reinos, mas pequenos detalhes que dariam sustentação não é explicado. Então, passaria batido se você não vinculasse uma história com a outra, que a outra também tem boa estrutura em termos de falar do reino, né? E aqui não é explicado essas coisas dos reinos, né? Dos reinos, não explica a fragilidade, porque esse rei é tão frágil, sendo que ele é o Senhor Celestial e tendo que o reino celestial é o mais poderoso dos 4 reinos. Não explica né? As motivações, a motivação que você falou dele. Eu concordo com você que a motivação dele é a busca do poder, mas o drama em nenhum momento fala isso, sabe? Em nenhum momento ele deixa isso claro. Por exemplo, em Ashes of Love, de novo, que a tia fala, é impossível não comparar. Você sabe o tempo todo quais são as motivações da vilã, do Imperador Celestial,
que seja inveja, que seja amor, que seja ciúme, mas você vê as motivações. Você entende esses personagens. Que eu falo, eu chego até o final sem saber o que o Lorde do Vazio gostava ou não gostava dos filhos, se ele era bom ou se é ruim, porque você nunca tem uma resposta clara às motivações dos personagens. E aqui eu acho o Imperador Celestial muito também nessa vibe. Você não tem uma motivação clara, ou uma explicação clara das motivações, sabe? E isso faz falta na hora de você finalizar o balanço geral da história, eu acho. Pelo menos pra mim faz. Né? E a gente... Dentro das estruturas, por exemplo, em Poesia do Amor Milenar, você tem os deuses como responsável maior por todos os mundos. Em Eternal Love, você também tem o Deus, por exemplo, não tem ninguém que compete o poder dele, quer derrubar ele para ter aquele poder, mas ele não compete com o poder de ninguém, ele não tem insegurança, porque ele sabe que o papel dele é garantir a paz dos reinos. Em Ashes of Love, também é garantir a paz dos reinos. O Fênix é um dos guerreiros do reino que viaja pelos reinos para garantir esse domínio. Ele é o Deus da guerra. Aqui nessa história, esse rei é um reino inseguro. Por que ele é um rei inseguro? Se o reino celestial seria o reino que garante toda a estrutura dos outros reinos. Por que ele tem essas nuances, inseguranças? Isso não é explicado, porque nos outros... Então, o problema é talvez a nossa referência, né? A nossa referência, porque nas outras... Eu não acho nem que seja os outros. O problema é que o drama não explica. Se eles explicassem a insegurança dele vem disso. Mas não, é simplesmente jogado lá. Ele não tem o conhecimento, ele não tem o poder. Mas por quê? Então por que ele tá naquele lugar? Sabe? Eu acho que o drama não funciona. E assim, gente, e eu tô falando essas críticas, eu vi muita gente na China criticando isso também. Que as pessoas não gostaram da hierarquia dentro da história. Sabe? Não é um sentimento só meu ou de algumas pessoas. É um sentimento bem referenciado lá. A maior crítica dos chineses em relação a esse drama é isso. Essa questão das estruturas não estarem explicadas. Dentro do drama em si. E aí, quando a gente compara com outros, fica pior. Certo? Eu acho que é muito essa relação. E assim, é que eu falei, ele é um filho da puta, assim, mereceu a desgraça toda. O final dele, ele me dá um prazer quando aquilo acontece com ele, igual com você. Porque eu falei, eu fiquei com raiva de Amor Entre Fada e Diabo, porque não acontece nada com o Imperador das Fadas. Ele não tem... Ele continua como o Imperador das Fadas, toda a merda que ele fez, ele não tem vamos dizer assim... Nada daquilo que ele fez tem uma consequência. Aqui não, o que o cara fez teve consequência e tem que ter, tá certo, foi maravilhoso. Mas a explicação é muito ruim. Sabe? Assim, em relação a... toda essa insegurança dele, como a tia falou, vem de onde? Se o cara é sabe? Um imperador celestial. O fodão. Deveria ser. Entendeu? Deveria ser. Deveria. Mas ninguém... É o que a Solange falou. Aí complemento com o que a Solange falou. Ninguém respeita ele. Nem os soldados dele. Eu falo, tem um que é fiel, que é aquele que ele bota pra vigiar o filho, certo? E os outros todos fazem a desentendida. A egípcia. Sabe? Então é complicado, assim, em relação a esse personagem. Deixa eu ler um comentário aqui, um pouco os comentários do povo, pra gente ir respondendo eles, pessoal. Aqui a Alessandra falando, vamos detonar o Imperador. Todo mundo quer detonar o Imperador. Gervásio é uma imperatriz celestial maravilhosa como mulher, imperatriz e mãe. Eu concordo. Conspirou contra todo mundo, concordo. Mas isso são conclusões, como a Fran falou, que a gente toma... pela gente estar interpretando a história, que pessoas podem... Não é uma conclusão lógica. Vai ter gente que não vai pensar assim. Porque o drama não dá essa resposta diretamente, sabe? Girlane, Pai Celestial tava mais pra ser Lorde do Vazio do que ele, né? Então, o que eu falo aqui é o tirano, né? Aqui ele é muito mais tirano do que o Lorde do Vazio, com certeza. A Alessandra falando que a menina lá do Coentro pesou na decisão e com o Imperador Mala. E ela não ficou satisfeita, né?
com a punição que ele teve. Ela queria que ele morresse, né? Tanto que ela fica puta que a Etano mata. E assim, a Etano matar ele é muito significativo por causa do Império. Imagina se ela mata o pai, né? Por mais assim, quando ela mata o Imperador, o Lorde do Vazio, dói. Não dói um pouquinho? Dói. Porque o filho dele tá do lado dela, né? Tanto que o Dai fala que ele ficou magoado, é o pai dele, né? Então, o Dai fala. Eu achei que ela não fosse matar também. Não ela ia tirar o poder. Não tinha poder nenhum também. Não tem poder. Tirar o quê? Não é bonito ver a protagonista matando os pais e as mães dos outros assim. Não é. Sabe? Não, e se vocês lembram que foi ele que deu a dica de como reviver a árvore, né? Sim. Naquela hora eu me senti meio... Assim como o próprio personagem do Shufen, o terceiro príncipe, fala que se sentiu mal, eu me sinto mal também em ver naquela cena eu fiquei, gente, ela vai matar ele mesmo? E quando ele desintegra assim, eu falei... Não! Sim! Uau! É o uau, mas por dentro eu tô assim, pô, é o pai do cara, né, mano? É assim... E na frente dele, né? Na frente dele. O que eu esperaria? Que o Dai, aquele amor que ele tinha por ela, se transformasse num ódio. Tanto que o Dai vem correndo e tenta retalhar, né? Tanto que ele é preso. Quase que ela mata o Dai mesmo. Se ela matasse o Dai, quase que ela matou o Dai. Você não lembra? Aí eu já tava ficando meio puta, sabe? Assim, por outro lado, se ela matasse o Dai, eu ia ficar muito puta. O Imperador Celestial, ele procura se redimir no momento em que ele dá o caminho possível para reviver as duas flores. Sabe o que acontece, ele que dá a dica. Mas ali no momento que ela mata o Lorde do Vazio e que ela quase mata o Dai, eu já tava dando razão ao Imperador Celestial. Tá vendo? A mulher pode casar o desgraçado. Mas era o que ele queria. Sim. Ele queria usá-la, porque ela era a única que poderia absorver a energia escura do Lorde do Vazio. Mas o que ela aprova ao fazer isso, que ela realmente era capaz de destruir tudo que ela não concorda. Sim. Tanto que ela mata o Lorde do Vazio. Então, no final das contas, ele não tá tão errado assim. Então, o drama é complicado. Ele queria usá-la, ela seria a marionete Mas ela se deixou usar. E ela fez. Ela tira vidas. Tira a filha de um pai na frente do filho. E quase mata o outro filho, o irmão dele. É que ele não deixa. Se ninguém intervém pelo Dai... Mas esse é o papel dela. Se ninguém intervém pelo Dai... Sim, mas você transforma a protagonista naquilo que o tempo todo se falou dela. Então, outros tipos de problemas que eu tenho com a história. Eu gosto de ver ela super poderosa mandando foda-se pra todo mundo. Mas em termos da história, do contexto, cria essa dicotomia, entendeu? Esse problema, sabe? Mas aí, eu não assisti essa parte, mas assim... Aí que está, Maíra. Só um instantinho. É que ela, no final das contas, todo mundo achava que ela era a ruim, que ela era a energia maléfica, quando ela, na verdade, é a energia que vai purificar todo mundo. E não destruir. Preste atenção no final. Sim, mas ela passa por esse momento que... Assim, eu entendo o medo dele. O temor, é isso que eu tô falando. Eu entendo o temor. O temor do que sentido? Que ela realmente teria o poder pra destruir todo mundo. E entre você deixar realmente que uma pessoa que tem o poder pra destruir todo mundo existir e não existir, qual é a decisão correta? Como Imperador Celestial. Não existir. Não deixar existir. Então, no fundo, ele não tá errado. É esse o meu problema com o drama. Ele não está errado. Mas, na verdade, não era o objetivo dele, era se livrar do... Sim, ele é errado como pessoa, mas a decisão que ele está tomando como Imperador Celestial está correta. Isso que me irrita um pouco nesse drama. Porque o drama tá o tempo todo falando mal dele, mostrando que ele é isso, que ele é aquilo, mas tá dando razão ao que ele tá falando. Tá? Então, esse é meu problema com a história. Se você olhar bem, você acabou de me responder. Qual é a decisão que você toma? Se você tem grande mal que pode... destruir a humanidade. Você, como Imperador Celestial, a primeira coisa que você vai fazer é o que o Dijun faz quando ele sela a bruxa em Eternal Love of Dream. É o que eles fazem quando selam o Lorde Fantasma. A primeira coisa que você vai fazer é destruir aquilo. Sabe? Independente do cara ser bom ou mal, o Lorde do Fantasma, ele tem filhos, ele é talvez
tenha outros lados bons, mas se ele é uma ameaça, você vai destruir. Não importa, ele é inimigo, sabe? Então aqui, o drama pra mim é muito complicado, porque ele trabalha num lado, mas no fundo ele tá dando sentido ao que a pessoa que tá errada tá falando. Se ela mata o Udai, aí finalizou. Eu falei, caraca, se ela mata o Udai, o drama deu toda a razão ao que esse filho da mãe tá falando o tempo todo. Porque aí ela já ia me ter contra ela, entendeu? Se ela mata o Udai ali, que é o que quase acontece, eu já ia ficar contra ela total, real, oficial. Porque eu gosto muito do Udai. Ela só não matou porque o irmão interferiu, não. Interferiu. Foi ele que deu todo o suporte, que protegeu, né, a Queen. Uhum. Eu não assisti, não cheguei nessa parte. Mas o que me passa? Eu acabo sempre tendo a comparação. Os reinos mantêm a dualidade. Eles mantêm. Uhum. Então, os reinos mostram que é importante ter os reinos contrários aos celestiais. Ele não pode desequilibrar, mas é importante ter. Então, de uma certa forma, nos outros, apesar da gente ver... existe antagonismo entre o reino demoníaco e o celestial, mas existe também um certo respeito, cada um ocupando o seu lugar. E às vezes a impressão que eu tenho ouvindo vocês é que foi ultrapassada essa linha, porque é importante nos outros reinos ter os dois para manter o equilíbrio. Sim, o equilíbrio aqui não tem, né? É que eu falo assim, em termos de história é muito complicada. O drama passa um negócio, fala outro, isso aqui, vai e volta, uma falta de explicação, que o enredo é ruim. Assim, eu amo o drama, vou falar de novo, porque os personagens são muito bons, os atores são muito bons, mas a história por trás não tá bem feita. Sabe, Fran? Esse é o meu sentimento. A história por trás tem muitos buracos, furos, que não se fecham com a lógica, sabe? E que você tá dando razão ao que tá errado, aí depois ao errado ao que tá razão, é meio complicado. E é o que eu falo, eu não sei se isso é do livro ou se é do drama. Mas que parece que tem... Hã? Que parece que tem muita incoerência nesse texto, tem. Como a Solange falou, não sei se foram cortes, certo? Pode ser, porque a gente tem visto que os dramas têm sofrido muito com picote. Eu não sei como é que foi a história para esse drama passar na censura, mas eu realmente... Tem buracos na história. Deixa eu ler mais um pouco aqui dos comentários. A Girlene falando: amei o drama e não prestei atenção para não ficar triste com os erros de enredo. Exatamente, tem muito erro de enredo aqui dentro desse drama. Falta alguma coisa. Sim, Fran, eu amei a cena. O pessoal tudo amou a cena. Essa cena foi icônica mesmo. Ele ficar sem o cultivo foi o auge. É melhor do que se tivesse matado ele, com certeza. É muito mais castigo pra ele do que morrer. Pois é, isso que era o Imperador Celestial. Nos dramas celestiais são umas pragas. A maioria deles são umas pragas. Mas mesmo quando pragas, eles são muito fortes e muito certos de si. É isso que eu tô falando, que esse aqui, não, cara, ele é todo complexado, todo, sabe, sem respeito, inferior. Não sei, eu nunca tinha... Não é uma coisa que você sinta na pessoa que tá nessa posição. A mãe do Jimmy do BTS, bem lembrado. Pior que você parece. Depois que tu falou, eu olhei aqui a cara dela, os olhos, né? O olho dela e a boca bem grossa. Ela é total a cara do Jimmy mesmo, do BTS. Total, real, oficial. A Imperatriz se rebelando foi bom, foi excelente, foi maravilhoso. A Alessandra, mas ela foi que incentivou a ter relacionamento com a Etan. Sim, ela apoiou o tempo todo o relacionamento dele com a Etan. O que é muito bonito. O ranço do Imperador Mala, diz a Alessandra. Cristiane falando, eu gostei dela, mas o fato de que o Império ia se sacrificar para acabar com o caos já me irritou. Ela não devia ter aceito o filho se sacrificar. Como eu falei, Cristiane, é da posição dela aceitar isso. Ela é uma Imperatriz Celestial. Ela tem que pensar no bem geral primeiro, antes de pensar no bem dos seus próprios filhos, sabe? Isso é da posição deles. É a mesma... E isso eu posso dizer o mesmo dele. Por isso que às vezes eu tô falando da razão pra ele, pelo seguinte: ele tem que primeiro pensar no bem geral. O que você faz quando você tem um grande poder que você não controla e você não sabe o que vai vir daquele grande poder? É eliminar. Então, em termos de Imperador Celestial, infelizmente, ele tá tomando as decisões certas, sabe?
talvez por caminhos errados e usando métodos errados, mas eu não posso criticar ele na decisão de Imperador Celestial. Posso criticar ele como pai, que ele é um merda como pai, né? Mas o que eu tô falando, até que ponto a culpa é dele, porque ele também teve um péssimo pai, pouco que a gente viu. Eu acho que muito dos erros que ele toma é porque ele também não teve uma boa criação. Então fica tudo muito assim no ar. A história pra mim ficou muito complicada nesse sentido. Cristiana mandasse o marido se sacrificar. Mas como é que ele... Aí que eu penso, tá? Ele falou que botou o filho dele pra... Agora, questionando vocês todos. Ele disse que... todo mundo diz. Ele botou o filho dele pra tomar a responsabilidade no lugar dele. Você lembra que pra ser um império precisa ter o quê? Um grande o quê? Poder. Chegar lá ao tal do corpo perfeito. Você acha que essa pessoa tinha condição de chegar no corpo perfeito? Como é que ele ia tomar o lugar do filho? Se ele já é fraco perto do filho o tempo todo. Sabe? É muito fácil na teoria falar que ele devia se sacrificar. Mas a pessoa, para ser um império, ela tem que ter o poder e o corpo fechado. Esse corpo perfeito é tipo ter um corpo fechado. Que ele entra naquele buraco e ele não é atingido pelo aquele poder. E o imperador, ele não tem capacidade de poder para fazer isso. Vocês não concordam comigo? Em termos de poder, ele podia ser um império? Isso é uma coisa estranha, na verdade, na história. Porque, assim, ele não podia ser o império, mas ele também não podia ser tão frágil. Porque ele é o imperador celestial. Pois é. Ele não podia ser tão frágil. O império veio com essa missão, né? O império desde criança, ele foi criança para cultivar, para conquistar os corpos. E o drama fala isso, que o império tem que ser cultivado desde criança para conseguir ser um império. Então o imperador nunca vai poder ser um império. A gente fala, ele que devia se sacrificar, mas ele não é capaz, fisicamente falando, né? Então, na verdade é isso, a gente não tem um lastro que explica esse imperador, né? Não tem. Porque não tipo assim, ele fica todo orgulhoso quando o Império chega e fala, conquistei os 10 corpos, pronto, já estou pronto para ir lá no Guxigu, sei lá, no Xingu, eu já estou pronto. Ele vai, né? O outro fica feliz, mas assim, é estranho a posição desse imperador, é estranho. Porque assim, lá em Eternal Love, você tem lá o outro que nasceu com todos aqueles passarinhos, com toda uma coisa que, né, ele já era cultivado desde quando ele era uma flor e tal, mas o rei é o rei. Ele tem uma força, ele tem um peso, ele não é menos poderoso. Ele não é... Aí você tem como é o nome de cabelo branco, de cabelo prateado? O Don Juan. Em Eternal Love você entende muito isso. O primeiro a se sacrificar é o Muyan, sempre, porque ele é o deus da guerra. Ele é a comissão de frente, certo? O segundo é o Dijun. Ele é o outro que vai pra batalha. O terceiro é o Erhuá. O Imperador Celestial é o último da cadeia que teria que ir pra batalha caso fosse extremamente necessário. A gente nota bem isso. Você tem os pontos. O primeiro, Amuyan é o deus da guerra. Ele é tão forte quanto o Dijun. Ele é tão antigo quanto o Dijun. O povo fala isso, né? E ele é o primeiro aí. Aí você tem o Dijun também pra enfrentar. Aí você tem o Erhuá. Nunca... Pra chegar no Celestial, no Rei Celestial, você tem que passar por toda essa cadeia de pessoas fortes. Como num jogo de xadrez. Sim. Né? Agora, nesse aí, o rei é rei, mas tem essa fragilidade que não é explicada. É muito fraco, muito fraco. Eu falo, ele devia se sacrificar no lugar do filho, mas não tem como, porque ele não tem o poder do filho dele, ele não tem como ser o Império, ele não tem poderes para isso, sabe? Aí eu coloco ele de novo na situação de que ele não tem outra opção, ele usa o filho mais forte que ele tem. E você vê que ninguém tem a capacidade de ser o Império além do Império. Sabe? Então como é que outra pessoa vai assumir o lugar dele? Não tem como. E, assim, pela lógica, ele de novo está tomando a decisão o quê? Certo, a única que ele tem. Sabe? Aí como é que eu vou criticar ele porque ele botou o filho de Império?
Sabe? Se ele não tem capacidade de ser ele o Império. É o que eu falo. O drama, ele te critica um negócio e o tempo todo ele dá razão. É isso que eu falo. Ele fica nesse morde-a-sopra. Sabe? E isso que é complicado pra mim, em termos de interpretação dessa história. O Gervásio perguntando pra mim: será que o poder dos seres celestiais e do vazio ficaram mais fracos com o tempo, mas ainda mais fortes com o clã mortal e o reino das bestas? Eu não sei se tem... É que eu falo, como a gente não tem conhecimento do livro, eu não sei se tem essa relação. Mas no meu ver, eles deram uma enfraquecida. A gente chama, né, Gervásio, de nerfar, né? A gente usa essa palavra. Eles deram uma nerfada no clã celestial e no clã do vazio porque eles tiveram que colocar o clã humano no meio. Eles foram obrigados a abaixar o nível, certo? Dos celestiais e dos demônios, vamos dizer assim, dos vazios, porque eles colocaram o clã mortal no meio. Senão, nunca que aquelas duas meninas, mesmo sendo as flores, iam ter poder para enfrentar essas pessoas. Se eles fossem os deuses, que eles são, em Ashes of Love ou em Eternal Love, não importa que Etan fosse a flor reencarnada do universo, ela não ia ter como enfrentar essa sequência, essa cadeia de pessoas. Então, eles enfraquecem quem tá em cima para aumentar quem tá embaixo. Entendeu? É uma escolha de construção da história. Pra mim é esse o ponto. Eu não sei se vocês concordam. O que vocês acham? Faz sentido, pode ser. Pode ser. Porque nos outros, na verdade, a Terra não existe. A Terra não tá ali na aliança, como eu falei. Então, pra mim, todo esse enfraquecimento é em relação a ter colocado os seres humanos aí nessa equação. E ter colocado as duas meninas que são flores aí nessa equação. Porque para pra pensar, a Jimin. A Jimin é a princesa do reino das flores, certo? Ela é a descendente da rainha das flores. Você acha que ela tem condição de ganhar do Fênix? Do Fada Peixe? Não. Do Imperador Celestial? Da Imperatriz Celestial? Do pai dela, que é o deus da água? Sabe? Então aqui, para que essas pessoas tenham o poder de enfrentar esses superiores, eles abaixaram o poder dos superiores para crescer o poder de quem tá embaixo. Não sei se vocês estão me entendendo. Entendeu, Solange? O que você acha? Eu entendi, mas aí teve vamos dizer que teve um retrocesso, né? Sim, parece. Fica mais fraco em relação ao Ashes of Love. E que é estranho, porque como é pra frente, a gente sempre espera que eles estejam o quê? Mais, né? Mais poderosos ainda. A gente pensa que ia evoluir, né? Sim. Não, sim. Tem um retrocesso. E tem uma pessoa que perguntou aqui no chat, eu perdi o comentário, mas eu lembro de ter lido, que eu leio tudo, tá, gente? Embora eu não tenha lido tudo na live, eu tô lendo todos. Se essa perda do conhecimento da questão da árvore não foi por causa do tempo. O que pra mim é muito bizarro, porque não passou tanto tempo assim. A Coentro viu a eliminação do clã dela, né? E deu tempo dela voltar à vida e dela tá lá. Então, um conhecimento quando se perde, em termos desse tipo de situação dos celestiais, é que passa 100 mil anos, 200 mil anos. Gente, a história, como eles contam, passou no máximo 10 mil anos. É esse o número que eles falam, não é? Na história? Que foi há 10 mil anos atrás, não é essa quantidade que eles falam? E eles têm a biblioteca lá, né? Sim. Tudo organizadinho. Eu entendo, me convenceria que esse conhecimento foi perdido com o tempo se tivesse passado muito mais tempo. Mas não, é uma coisa que aconteceu na encarnação do pai do Imperador Celestial. Não dá tempo de perder o conhecimento, sabe? Você precisa de um espaçamento temporal maior para perder conhecimento, né? Para as coisas se perderem assim. Até essa questão do distanciamento temporal é pouco. Aliás, falta também os deuses que cuidam das bibliotecas. Lá em Song of the Moon, né, a gente tem o deus que está preso na biblioteca. Falta esses pequenos o cara detalhes. O Simin, né? Falta o Simin. Cadê o Simin? Então, o Simin. Falta esses deuses que cuidam de outros detalhes que garantem a memória do rei. Seriam os 3 mestres, mas eles só querem jogar baralho lá. Mahjong. Aquele jogo lá que eu não sei. Sabe? Até os conselheiros, como conselheiros, eles são horríveis. Os 3 patetas. Pois é. Os 3... vamos lá, de novo. Os 3 conselheiros do Imperador, que são figuras super importantes, são patetas. Não servem pro propósito. Tá vendo? Como é complicado aqui nesse drama?
Eles são adoráveis, gente. São uma gracinha. Eles brincam, eles jogam, eles não sei o quê. Mas eles não estão cumprindo a função. Explorou-se muito o lado cômico, mas ficou faltando esses pequenos detalhes, né? Esses pequenos detalhes. Então as coisas ficam um pouquinho soltas. Sim. Gervásio perguntou... será esse conhecimento do Império foi perdido com o tempo? Aqui, esse era o comentário que eu tinha lido, que eu achei que eu tinha perdido. Acabei de falar sobre isso, Gervásio. Eu acho que não, porque eu acho que não se passa tanto tempo assim. A Girlane falando, igual o ditado, ninguém conhece ninguém. Pois é, como é que o imperador ia confiar na Etan se ele não conhece ela, né? Ou ele ninguém conhece ninguém. Você pode esperar o inesperado de todo mundo. Ao Gervásio. Sobre o Aetan tentar matar o imperador do vazio, eu entendo seu ponto de vista. Pois é, eu acho que ali essa cena dá razão ao que o imperador falava e eu não gosto por isso, sabe? Eu acho a cena um espetáculo, a gente vibra, é legal ver ela super poderosa e tal, mas eu não gosto pelo sentido da história, sabe? É o espetáculo, é divertido e tal, mas pra história eu não gosto. Eu acho que se ela tivesse feito o mesmo que ela fez com o Imperador Celestial, eu gostaria mais. Que não é matar, é só eliminar o pouco do poder que o cara tem, sabe? Porque o filho do cara tá do lado, isso me incomodou. Girlane, acho que o drama tá falando de preconceito. Você não pode julgar uma pessoa pelo que você ouve como verdade. Sim, pois é. Mas aí tá, o drama tá falando de preconceito, a gente não pode julgar a pessoa pelo que a gente ouve como verdade. Mas é o que eu tô falando, a gente tá julgando o tempo todo o Imperador Celestial. Com o nosso preconceito, sem saber a verdade dele. Porque até o drama não mostra a verdade dele pra nós. A gente não sabe de onde vem essa fraqueza dele, se isso é culpa da criação do pai dele, se ele não tem um conhecimento, por que isso é culpa dele se ele não tinha um conhecimento? A gente julga com aquilo que a gente vê. Então, assim como a gente julga ele como errado sem saber do background dele, ele julga os outros como errados sem saber do background das pessoas. Sabe? Então, o preconceito é uma teoria muito complicada por isso. A gente tá o tempo todo odiando ele, mas a gente não sabe, a gente não tem um conhecimento pra entender o comportamento dele. E entender essa fraqueza dele. É que, de novo, eu acho que eu tô até sendo repetitiva. O drama, acho que você também falou em algum momento, ele é bom nos personagens, mas ele não é muito bom em explicar a estrutura. A estrutura da história. Então ele é bom nos personagens. Você tem personagens ali que faz com que tire emoções de vocês, da gente. A gente fica torcendo hora para um, hora para outro, com raiva de um, com raiva de outro, mas ele acaba não... Se você tirar o personagem e ver as estruturas, tá um pouco falha. Sim, eu acho. Gervásio, acho que os Três Patetas têm cara de alívio cômico. Total, eles são alívio cômico, mas eles são em função extremamente importante, né? Que eles são os três sábios, eles são chamados disso, né? Que são os três sábios ali, os três mais velhos, que seriam os conselheiros. E eles só querem brincar. Vamos passar aqui pro próximo. Já destilamos ódio aí no Imperador, já questionamos. Deixa eu só ler aqui o que o Gervásio falou. Estou passando pano para Etan. Acho que a Etan estava tão ferida em luto pela sua irmã que fez ela agir de modo tão violento como o Imperador do Vazio. Eu concordo, Gervásio. Eu entendo a reação dela, eu entendo o que ela faz. Talvez faria o mesmo. Vocês sabem que eu gosto de personagens que são maus, eu sempre falo isso. Eu gosto quando a pessoa tá virada no Jiraiya. Mas aqui, na estrutura que eles criaram da história, eles estão dando razão pro cara que tá errado. Que eu não quero... Gente, toda essa minha raiva é que eu não quero que esse homem tenha razão. Sabe? Eu não quero que esse homem tenha razão em nenhum momento. Entenda o meu ponto aqui. Eu detesto eles, assim como vocês detestam. Então, quando o drama me dá um pouco de razão pra ele, eu fico puta. Porque eu não tinha que estar dando razão pra quem tá errado. Sabe? E aí, é o que eu falo, se eu analiso com mais coerência e racionalidade, eu entendo os pontos dele e eu não gosto disso. A Gilane falando que eu concordo. Passar aqui pros próximos personagens. Eu sabia que a gente ia ficar um tempo aí no Imperador, que o Imperador é questionativo mesmo.